tenho muito respeito por quem tem paciência pra defender essa parada em público. Só de falar em regulamentação, pra algumas pessoas, elas só faltam arrancar os cabelos. Infelizmente, há uma visão muito limitada ao conceito de regulamentação. Porém, compreensível. Vide a má distribuição da carga tributária no país, sobrando sempre pro mais pobre. Você fala em regulação e as pessoas já pensam no pior. Assim como o que aconteceu recentemente com as compras online vindo de fora, sendo taxadas absurdamente. Sim, e eu digo mais, Luiz. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente, vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que é que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. A regulamentação de streaming é uma política liberal. Quando a gente fala que a gente precisa de uma regulamentação pro streaming, a gente fala que a gente precisa sobre uma perspectiva de que ela é uma mitigação dos problemas que aqui estão. É uma tentativa de mitigar as contradições que o próprio sistema reproduz, o capitalismo reproduz. Mas ela não resolve o problema. A resolução do problema a gente sabe qual é. É a superação do sistema vigente. Então, assim, a gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa da cota de telas, a gente precisa da pirataria, que são mecanismos de mitigação dos problemas e das contradições capitalistas. É o próprio capitalismo tentando se autorregular, mas sendo ineficaz no rompimento com suas próprias contradições. É melhor ter do que não ter. Porque, de certa forma, a regulamentação, por um lado, ela acaba por romper com alguns monopólios, ou impedir com que monopólios cresçam ainda mais, fazer com que o cinema brasileiro cresça ou apareça, mas ainda assim é uma mitigação dos problemas. Mas sim, é um debate que é difícil de se realizar porque o debate liberal acerca do assunto tenta sempre atrasar o avanço de políticas como essas, como a regulamentação do streaming. Por quê? Porque ela impede a formação dos monopólios. Ela impede com que ocorra uma das contradições principais do capitalismo, que é o acúmulo infinito de riquezas. E qual é a grande questão que a gente sempre conversa por aqui? O capitalismo tende ao acúmulo infinito de riquezas e, portanto, ao imperialismo, ao monopólio e tudo mais, a depender da escala pelo qual nós estamos avaliando determinada questão. Entretanto, esse avanço em direção ao acúmulo infinito de riquezas encontra sempre barreiras de acumulação, que são os momentos de crise do capitalismo, crises que ele mesmo provocou. E para tal, essas barreiras são rompidas à custa do que for. A história nos mostra, por exemplo, que a guerra é um desses mecanismos. Os Estados Unidos, por exemplo, para impor o seu imperialismo, para impor ao mundo a sua ideologia, se usa da guerra como ferramenta de imposição ideológica, tendo o cinema como uma ferramenta fundamental, porque eu sempre disse para vocês também, a guerra entra e logo em seguida vem a indústria da cultura, para solidificar a ideologia. Domínio territorial seguido de domínio ideológico. Só que essas barreiras, elas se apresentam. No cinema, por exemplo, a gente já discutiu inúmeras vezes sobre a questão do cinema brasileiro. Vamos falar de cinema brasileiro porque é o assunto quando a gente fala de regulamentação do streaming. O cinema brasileiro já foi forte em termos de construção de uma indústria da cultura e de construção de público. A década de 70 foi um momento histórico fundamental para a construção de público no cinema brasileiro. Com uma empresa brasileira forte que financiava de maneira direta o cinema, não é como a lei do audiovisual faz. E aqui eu não tô falando que não tem que existir a lei do audiovisual, só que ela é precária, porque ela tem mecanismos de repasse, né? Quem é do imposto da empresa que vai pro filme, e esse imposto da empresa, claro, é utilizado para abater esse imposto, e essa empresa pode se utilizar desse dinheiro para propaganda, e portanto ela vai decidir para onde ela quer destinar o dinheiro ou não, não é o Estado, portanto, que define, é uma empresa privada, sabe? É diferente, por exemplo, dos mecanismos da FSA, do Fundo Setorial Audiovisual, que é um mecanismo de financiamento direto, mas enfim, lá atrás a Embrafilme atuava num processo de financiamento direto do cinema brasileiro, com muita cota de telas naquele período, fazendo com que, primeiro, houvesse um crescimento
aumento de produção audiovisual brasileira, somado a espaço para que esses filmes pudessem ser exibidos. Eu mostrei para vocês recentemente, por exemplo, que somente em 2016 o Brasil bateu o número de salas que nós tínhamos na década de 70. Olha o que eu falei para vocês. Em 2016, o Brasil bateu pela primeira vez o número de salas que a gente tem no Brasil inteiro, que na década de 70. Nós estamos falando, década de 70, de um país onde a gente cantava música. 90 milhões em ação pra frente, Brasil, salve a seleção. 90 milhões de habitantes. Hoje nós estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes. E só hoje nós batemos esse número de salas. Nós estamos falando de um país que lá na década de 70 era ainda mais concentrado do que hoje, na região sudeste. Nós estamos falando de um país que era menos urbanizado e, portanto, teoricamente, com menos demanda para cinema. Mas ainda assim, número de salas absurdos. Uma demanda por cinema brasileiro absurda. Uma demanda por cinema brasileiro absurda. Ou seja, havia a compreensão de que uma indústria brasileira forte no Brasil era fundamental porque nós temos demanda para isso. Nós temos uma população enorme. Já temos ainda mais. Só que, claro, o capitalismo tende ao acúmulo infinito de riquezas. E o capitalismo tende ao monopólio e ao imperialismo. E esse monopólio atua em diversas escalas nacionais e internacionais. A escala internacional imperialista. Os Estados Unidos, portanto, sendo uma hegemonia global no cinema, olhava para o cinema brasileiro e falou: pô, tem isso aqui que está impedindo com que a gente chegue lá. Tem isso aqui que está impedindo com que a gente chegue a esses 90 milhões de pessoas aqui que podem ser uma demanda para o nosso cinema. 90 milhões, a gente está falando, claro, daquele momento histórico. Ora, o que a gente faz então? Quebra essa indústria. E foi isso que aconteceu na década de 80. O financiamento das experiências neoliberais, somado a um processo de sucateamento da Embrafilme, que fez com que o cinema brasileiro entrasse num grande período de limbo da produção cinematográfica. E aí começa todo aquele debate político. Tá vendo? O Estado não consegue fazer, o Estado não consegue isso. Fazia direitinho. É claro que havia corrupção, havia isso, mas isso aí existia em tudo que é canto. E aí, do nada, o Brasil para de fazer filme. Para de saber fazer filme, melhor dizendo. O que entra no lugar? Aqueles mesmos que financiaram esse projeto. Então veja, quando a gente fala da regulamentação do streaming hoje, a gente tem que ser sempre esse histórico do que foi o cinema brasileiro para discutir a regulamentação. Porque a regulamentação do streaming, ela está indo de encontro com interesses estrangeiros, sobretudo. Porque os principais players, né? Os principais agentes econômicos interessados nessa regulamentação são estrangeiros. Interessados no sentido de atrasar o debate. É a Netflix, é a HBO, é a Amazon Prime. São os principais mecanismos que desejam atrasar o debate quanto a isso. E esses mesmos mecanismos são as Big Techs e tudo mais. Para atrasar esse debate, criam um imaginário popular através da propaganda, de que a regulamentação é censura, inclusive. De que a regulamentação é um processo de censura. Porque o Estado vai censurar essas empresas de fazer o que elas desejam fazer e, portanto, atender ao seu desejo, cliente. Vocês estão compreendendo qual é o discurso que se faz? Se cria um discurso, portanto, de que a regulamentação afeta o consumidor final. Vocês viram isso acontecer recentemente, quando o Kim Kataguiri foi falar lá no Flow, quando o Igor 3K foi falar de besteira que ele falou no Flow sobre a regulamentação, de que você, consumidor final, vai pagar mais caro para acessar o streaming, etc, etc, etc. Cria todo esse terrorismo em torno do assunto, que é mentira, que é mentiroso. Porque é só tu ler o projeto. É só tu ler o projeto que tu vai ver que não é nada disso. O que é a regulamentação de streaming, então, pra gente discutir isso mais uma vez? O que é a regulamentação do streaming? A regulamentação do streaming é um projeto que visa regulamentar aquilo pelo qual hoje, portanto, os streamings, vêm ao Brasil, produz riqueza internamente e leva tudo para fora. A regulamentação do streaming é um projeto que visa financiar o produto nacional com um mecanismo que hoje não está regulamentado. E nós já tivemos sucesso com regulamentações recentemente, por exemplo, com a lei do SEAC. Não é tão recente assim, mas só para vocês entenderem. A lei do SEAC é a lei da TV paga, tá? Que tem uma obrigação de cota de telas para cinema nacional, que tem toda uma regulamentação para que os canais pagos precisem financiar o Fundo Setorial Audiovisual. Como é que funciona isso, Felipe? Chega a Netflix aqui, vamos falar Netflix para vocês entenderem de maneira mais nominal, tá? Porque é o principal serviço de streaming. Chega a Netflix aqui, produz riqueza internamente e leva tudo para fora. É assim que acontece hoje. O que a regulamentação propõe hoje?
A regulamentação propõe que 3% das receitas da Netflix sejam retidas através de uma tributação. Veja, não é imposto, é um tributo. Qual é a diferença de imposto para tributo? O imposto, ele pressupõe o imposto diretamente para o CPF, para a pessoa física. A tributação é um tipo de tributo que visa financiar determinado setor da economia. Ou seja, determinado setor da economia recolhe tributos para financiar um determinado setor, percebe? Então, toda empresa que atua com audiovisual no Brasil paga a Condecine, que é um tributo que visa alimentar o fundo setor audiovisual. Vocês estão entendendo como é que funciona? Chega a Netflix aqui, portanto, através dessa regulamentação que está tentando ser tramitada, chega a Netflix aqui, recolhe 3% da sua receita através da Condecine, esse tributo, para alimentar o fundo setorial audiovisual. O que é o fundo setorial audiovisual? É um fundo que visa alimentar a produção, sobretudo independente do Brasil. Também tem outros mecanismos dentro do Fundo Setorial Audiovisual, por exemplo, para aumentar o parque exibidor, para capilarizar mais esse parque exibidor. As pessoas podem recolher através do Fundo Setorial Audiovisual para manutenção de salas, por exemplo. Percebe? Então, como é que funciona mais uma vez? Se recolhe determinado valor, qualquer empresa que atua no audiovisual no Brasil, recolhe determinado valor, esse valor vai para o Fundo Setorial Audiovisual, que é um fundo destinado à produção de produtos brasileiros. Ou seja, empresas brasileiras e estrangeiras podem recolher fundos do Fundo Setorial Audiovisual para produzir produtos audiovisuais brasileiros. É assim que funciona. O que significa dizer isso, gente? Significa dizer que a Netflix que vem aqui e recolhe 3% através do Fundo Setorial Audiovisual, através da Condecine para o Fundo Setorial Audiovisual, pode recolher também do Fundo Setorial Audiovisual. Vocês estão entendendo qual é a parada? Vocês estão entendendo como não faz menor sentido que você, cliente, vai perder dinheiro com isso? Que esse dinheiro da regulamentação você vai pagar mais caro pela assinatura? Vocês estão entendendo como não faz o menor sentido? Como isso é uma mentira disseminada para atrasar o debate? A Netflix vem aqui, recolhe 3% através da Condecine para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual e ela mesma, a Netflix, pode recolher os fundos que ela mesma pagou para produzir produtos audiovisuais brasileiros. Só que ela tem que ter condições para recolher essa parada. Essa que é a grande questão da regulamentação. A Netflix, caso ela queira recolher o dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual, ela tem que dar garantias de que, primeiro, ela está se aliando a empresas brasileiras para produzir aquele conteúdo e, segundo, de que ela vai usar esse dinheiro para produzir conteúdo audiovisual brasileiro e, portanto, alimentar o setor audiovisual brasileiro. Entretanto, ela recolhe esse dinheiro que ela pagou para produzir produtos para a Netflix, para ela ganhar lucro. Como é que esse dinheiro vai pro seu bolso, gente? Como é que vocês vão pagar por isso? Esses 3% não vão pro valor final. A Netflix vai aumentar o valor, mas não vai ser pela regulamentação, não. É porque isso é capitalismo. Acúmulo infinito de riquezas. Então esse é o projeto. A Netflix ou qualquer empresa pode pegar dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual que ela gastaria para ganhar lucro em cima do Fundo Setorial Audiovisual brasileiro e fazer crescer o setor. Esse é o projeto. É um projeto que visa fazer com que as empresas garantam produção de filmes ou produtos audiovisuais brasileiros. Somado a isso, uma cota de telas, que hoje se discute... Escuta isso, tá? 2,5%. 2,5% de cota de telas para produto audiovisual brasileiro nos serviços de streaming. É isso que se discute. Somado a isso, também espaço para que esses 2,5% tenham relevância no catálogo, para que eles não só estejam lá dentro, mas que eles tenham relevância dentro do catálogo. Exista um espaço onde as pessoas possam acessar esse lugar de maneira facilitada. Deveria ser pelo menos 30%. Na Europa é assim, por exemplo. Na Europa existe uma cota de telas para a União Europeia de 30%. E aí cada país tem um mecanismo particular para atender essas cotas de telas. Na França, 60%. 60% desses 30% são de produtos franceses. E quando eu digo isso, essa é a obrigação. Não significa que não terão mais. E por que eu digo que não terão mais? E aí eu trago de novo para a tona o debate sobre a lei da TV Paga, da lei do SEAC, que fez uma obrigação de 3% de cota de telas para a TV Paga aqui no Brasil,
Mas que a TV paga compreendeu que brasileiro gosta de ver filme brasileiro. Que brasileiro gosta de ver produto audiovisual brasileiro. Ao contrário do que vocês gostam, do que vocês ouvem por aí, que brasileiro não gosta de ver filme brasileiro, que brasileiro acha tudo uma porcaria e tudo mais. Pois é, a TV paga compreendeu que brasileiro gosta de ver produto brasileiro. E aí, olha só como é vantajoso pra TV paga. Eles recolhem determinado valor pra Condecine, pagam determinado valor pra Condecine, essa tributação, e recolhem do Fundo Setorial Audiovisual um valor para financiar produtos brasileiros e colocar no seu catálogo. Consequência disso, hoje a TV paga brasileira tem 40% de produto audiovisual brasileiro. A cota de telas pedia 3% e a TV paga compreendeu que era vantajoso, porque brasileiro gosta de ver filme brasileiro, recolher os fundos do FSA para produzir produto brasileiro. Primeiro porque ela diminui os gastos da produção, porque ela recolhe parte desses valores diretamente do Fundo Setorial Audiovisual. Segundo, porque ela ganha lucro. Mais uma vez, quando a gente traz isso tudo pro streaming, a Netflix pode fazer a mesma coisa. A HBO pode fazer a mesma coisa. Ela vai pagar pra Condecine? Vai. Mas ela pode recolher esse dinheiro de volta. Pra quê? Pra custear parte da produção de conteúdo audiovisual brasileiro. Pagar mais barato pra fazer filme brasileiro e botar no seu catálogo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Agora, essa cota de telas que tá passando a ideal não tá longe de ser, e eu desejo que ela não passe, inclusive. Que tem ainda mais debates acerca do assunto. Porque qual é a grande questão? Se compreende que a regulamentação era inevitável. É inevitável. O mundo inteiro está na direção da regulamentação. Então, os agentes políticos que têm interesse nisso estão tentando passar uma regulamentação que interesse a eles. Então, por exemplo, 3% de Condecine é ridículo. Somado ainda se discute um teto de tributo. Então é 3%, mas até tanto de dinheiro. O que fortalece o monopólio. Porque veja, por exemplo, empresas que pagam acima de 70 milhões são as empresas que pagam 3%. Então a empresa que paga 71%, que tem uma receita de 71 milhões, a empresa que tem 71 milhões de receitas paga 3%. A empresa que tem 1 bilhão de receita paga 3%, mas tem um teto. Então ela não paga 3%, porque ela vai pagar o teto. Mas a empresa lá dos 71 milhões tem que pagar os 3%. O que a gente tá vendo? A gente tá vendo o fortalecimento do monopólio. Tá vendo o fortalecimento desse monopólio. Somado a isso, tem várias outras questões. 3% de Condecine. Mas a Netflix, ela pode, se quiser, por exemplo, ela pode, se ela quiser, ela pode comprar produtos audiovisuais brasileiros de 5 anos ou antes pra exibir no seu catálogo. E aí, se ela comprova que ela comprou esses filmes para exibir no seu catálogo, ela pode deduzir dos 3% esse valor. Estão entendendo? Como essa regulamentação é ridícula. Como essa regulamentação, ela interessa ao mercado. E por isso que a gente tá discutindo muito mais a fundo ainda trazendo isso pra debate constantemente e tudo mais. A gente precisa de pelo menos 6% sem teto. A gente precisa de pelo menos 6% sem teto. Com uma cota que se estabeleça pelo menos em 10%, cota de telas. Pra que haja, de fato, a propensão da construção do parque industrial brasileiro e, portanto, da produção dos filmes, e que tenha espaço pra exibição deles. Mas o que é mais importante nesse vídeo aqui é que vocês compreendam que a regulamentação do streaming não vai para o consumidor final. Esses 3% não irão para o valor final que o consumidor irá pagar, porque esses 3% podem ser recolhidos de volta pela empresa. A empresa, ela pode deduzir parte desses valores se ela quiser. Essa empresa, ela só não vai pegar dinheiro de volta se ela não quiser fazer filme brasileiro. Vocês estão entendendo qual é a parada? Se a Netflix quiser falar assim, tá bom, vamos recolher esses 3% para vocês, vamos pagar a Condecine, mas eu não quero fazer filme brasileiro. Beleza, ela vai pagar os 3% e ponto. Ela só vai ter que comprar aqui e ali filmes brasileiros pra cumprir a cota de telas. Se ela não quiser, ela não faz. Mas ela vai pagar e vai perder esse dinheiro pra alimentar o Fundo Setorial Audiovisual. Mas é claro que a Netflix não é boba. Se ela pagou, ela quer de volta. Só que ela vai recolher esse dinheiro de volta pra produzir o quê? Com a garantia de que se produz produto audiovisual brasileiro. Então não vai pra você. Você não vai pagar. Você que deseja, e você que fica aí repetindo que não, regulamentação, eu não quero pagar do meu bolso pra alimentar filme ruim brasileiro que ninguém quer ver. Primeiro que a gente já provou aqui que brasileiro gosta de ver filme brasileiro. A história nos mostra isso.
Todos os períodos de cota de telas ao longo da história do Brasil foram sucesso comercial. Sucesso comercial. E aqui eu não tô nem discutindo se são filmes bons ou ruins. E veja só, eu tô falando isso porque eu sei que muitos de vocês liberais que estão aí adoram replicar a ideia de que se é bom vai ter público. Mas adoram falar mal das comédias brasileiras, cheia de público. Cadê a coerência de vocês? Onde tá a coerência? Não tem. Mas beleza. Então assim, todos os períodos históricos em que o Brasil teve cota de telas, houve sucesso comercial. O brasileiro gosta de assistir filme e produto audiovisual brasileiro. Isso é histórico. A gente só precisa dar condições para que o brasileiro possa assisti-los, poder conhecê-los. Então, segundo, esse dinheiro não vai sair do seu bolso. Você não vai pagar por filme ruim. Você não vai pagar por filme ruim, porque esse dinheiro não vai sair do seu bolso. Esse dinheiro não é imposto, ele é um tributo. E, portanto, ele é um tributo que sai diretamente das empresas que atuam no mercado audiovisual para alimentar o mercado audiovisual brasileiro. Você já pagou o ingresso. Você já pagou a assinatura, melhor dizendo. Você já pagou a assinatura da Netflix. O seu dinheiro já não é mais seu, já é da Netflix. A diferença é que a Netflix agora ela vai ter que pagar pra Condecine, pagar a Ancine, o tributo da Condecine para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual. A Netflix vai fazer isso, não é você. E aí vocês de novo vão falar, né, mas eu vou... A Netflix é uma empresa, ela vai repassar pra mim esse valor que ela vai ter que pagar. É assim que funcionam os impostos. Imposto é roubo. Não. Mais uma vez, a Netflix, ela vai pagar a Condecine, vai alimentar o Fundo Setorial Audiovisual e a própria Netflix pode recolher esse dinheiro para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Essa é a única obrigação. Para recolher dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual Brasileiro, precisa produzir conteúdo audiovisual brasileiro, se aliando a empresas brasileiras. Aquela produtora brasileira que tá ali, a Netflix, caso queira recolher esse dinheiro, tem que se aliar a essa produtora para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. E assim ela recolhe esse dinheiro. Logo, a Netflix não é boba. Ela pode, se ela quiser, não quero fazer filme brasileiro, não vou fazer. Tá bom, você vai pagar a Condecine e não vai recolher esse dinheiro. Mas a Netflix não é boba, porque ela pode pegar esse dinheiro e ganhar lucro em cima de produto audiovisual brasileiro, gente. Então não tem como esse dinheiro sair do seu bolso, porque a Netflix vai recolher esse dinheiro de volta. O streaming vai recolher esse dinheiro de volta pra produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Ainda tem isso, né? Não, mas se taxar, eles vão sair do país. Querido, mais uma vez a história que eu contei lá no início do vídeo pra vocês. Você lembra mais uma vez que lá na década de 70 nós estávamos falando de 90 milhões em ação pra Frente Brasil, salve a seleção? Naquele momento histórico, Hollywood já olhava pra cá. Opa, tem 90 milhões de demanda aqui. Só que existe uma indústria forte que a gente precisa tirar de jogo. Se a gente não tirar essa indústria de jogo, a gente não vai conseguir espaço que a gente quer nesses lugares. Se destrói a indústria brasileira. Só que era 90 milhões, hoje a gente tem mais de 200 milhões. Gente, o mercado de streaming do Brasil é o segundo maior do mundo. É o segundo maior do mundo. Tu acha que a empresa de streaming vai sair daqui? Você acha mesmo que a Netflix, que a HBO, ou seja, qual lá for o streaming, vai sair do Brasil porque não quer pagar 3%, não vai querer que esses streamings vão sair do segundo maior mercado de streaming do mundo por conta de 3% que podem ser recolhidos de volta? Tu acha mesmo? Porra, cara, vamos lá. Essas empresas tudo sedenta pra ser taxada até o talo pela China. Só pra poder entrar lá. Pois é. O que eles mais querem é conseguir entrar na China. Tem que pagar 50%. Eu quero, me deixa entrar. É isso. O Brasil tem 200 milhões de demanda pra isso. 200 milhões de pessoas. Uma demanda enorme por cinema. Sobretudo no streaming. Porque o nosso parque exibidor, ele é curto. A gente já conversou isso. São pouco mais de 3.500 salas no Brasil. Nosso parque é curto. Mas o streaming é o segundo maior do mundo. É óbvio que eles não vão sair daqui. Fica tranquilo. A única coisa que vai acontecer é que o seu streaming vai ter um pouquinho mais de filme brasileiro. Seu filminho da Marvel, seu filminho de boneco, sua série de sei lá o quê, vai continuar existindo. Relaxa, tá bom? Então tá bom. Agora de verdade. Curtiram o vídeo?